Olá a todos, e esta é a nossa aula de hoje. Não sei se conseguem adivinhar o que é. É uma peça muito grande, aqui pelo vídeo não sei se conseguem ter assim tanta percepção, portanto vamos fazer a mala de praia do conjunto das riscas. Podem perceber aqui pelo vídeo, portanto a mala é muito grande, portanto é a sugestão de hoje. Aqui, neste caso aqui eu trouxe o tucano com a frase também aqui. Quem conhece a página, quem segue a página já viu estes painéis com certeza, portanto estes painéis estão disponíveis para aquisição, se quiserem já sabem, é só mandar mensagem, os contactos estão aqui em baixo. Eu trouxe aqui a forma que eu acho que é mais simples, mais prática de se fazer e mais rápida. Aqui temos a alça a sair do fecho. No entanto, a mala tem um bolso embutido, portanto aqui na minha proposta, portanto tem o bolso embutido, mas não necessitam de fazer se não quiserem. Portanto, agora que já vos apresentei a peça, vamos para os materiais. Então, para a nossa peça vamos precisar dos espelhos. Temos frente e verso, portanto temos aqui esta estampa super gira com a frase e do tucano, que foi a escolha. Portanto, vamos precisar aqui então do exterior, precisar também dos dois cortes no forro. Eu neste caso aqui estou a utilizar tela impermeável lisa, portanto para o forro com a mesma medida e cortei aqui já com o molde também. Aqui no meu caso eu vou estruturar com EVA, estruturar com TNT ou outro material que gostem mais. O que é que vamos precisar mais? Vamos precisar das alças. Eu aqui estou a utilizar duas tiras de 70 cm. Vamos precisar de fecho. Portanto, eu vou precisar aqui do fecho para o exterior e vou precisar de um bocadinho, posso-vos dizer, para o exterior. Portanto, vamos utilizar... Para o exterior vamos utilizar até uns 60 cm, portanto a margenzinha de sobra quando colocamos. Vamos precisar também do cursor, aqui neste caso o escolhido foi o cursor Lisa Cor. E eu vou precisar também um pouquinho de fecho porque vou fazer um bolso adicional por dentro, portanto um bolso embutido. Portanto vou precisar de mais um pouco de fecho e também de mais um cursor. E claro, aqui no caso, como vou ter o bolso embutido, também vou precisar aqui do corte para o bolso interior. Mas esta parte aqui é opcional. É a opção também do tamanho de ser este ou outro qualquer. Eu vou utilizar aqui dois cortes cerca de 25 por 25, mas podem utilizar o tamanho que pretenderem e fazer também, inclusive, sem bolso. E por fim, vamos precisar só da nossa etiqueta. Agora que temos todo o material, vamos começar. Então, eu aqui vou começar por fazer o bolso embutido. Se não for uma coisa que queiram fazer, façam à frente. Portanto, eu aqui fiz a marcação com uma abertura de 20 cm, aqui a 7 cm do topo. Já existem várias aulas no canal com este passo aqui em detalhe, portanto marcamos 7 cm aqui do topo, neste caso aqui a partir do meio 10 cm para cada lado, que faz a abertura de 20 e descemos 1 cm para baixo, vai ser a nossa janelinha para fazer aqui, depois para colocar o fecho. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui o forro parte direito com direito, portanto, vou colocar aqui, faço a marcação na parte do avesso, vou colocar o forro centralizado aqui na parte de trás, aqui, convém deixar aqui uma folguinha para cima, podem deixar até aqui, fazer com margem, eu vou deixar aqui uma folguinha, para depois ser mais fácil no costurar. E agora, podem usar aqui também uma fita cola, umas molinhas também para ajudar, e agora vamos cozer aqui sobre a marcação. Agora aqui importante é fazer o risco ao centro, portanto vamos fazer aqui um risquinho a meio, que é onde vamos cortar. Aqui podem utilizar a régua também, mais ou menos a meio, e no final o nosso triângulozinho da praxe. Não sei se conseguem perceber assim a marcação, portanto tem aqui o risquinho aqui ao centro e depois fazemos aqui um triângulozinho aqui no fim. E agora vamos cortar. Para cortar, vamos dobrar aqui a meio, para darmos aqui o golpe inicial. E vamos cortar aqui na linha até o triângulo, portanto, de ambos os lados. Quando chegarmos aqui ao triângulo, vamos cortar sobre a marcação até chegarmos o mais próximo da costura, mas sem cortar a costura. Consegue-se perceber? Assim. Temos aqui o nosso triângulozinho. Aqui, quanto mais perto de chegarem da costura, mais perfeitinho, depois vai ficar no final. Agora vamos passar o forro para o outro lado. Vamos passar aqui para a janelinha. E vamos passar o nosso forro. Agora aqui podem utilizar uma fita dupla face para ajudar. Aqui, colocar aqui a fita dupla face. Neste lado aqui podemos prender também com a fita, com as molinhas, assim.
Podemos prender com molinhas assim também para ajudar. Agora vou fazer aqui neste lado. A ideia é ficar aqui o mais lisinho possível. Vou utilizar uns 32 cm. Vou cortar já a cremalheira, porque aqui neste caso, como é embutido, temos de colocar já o cursor antes de colocar na janelinha. E já está. E agora vamos encaixar. Agora é hora de decidirem para que lado querem que o cursor feche. Vamos posicionar assim. E colocar aqui na nossa janelinha. E agora é só cozer. No caso aqui tenham cuidado para a parte de cima, se estiver dobrada, não ir para baixo do fecho, está bem? Então vamos devagarinho. Esticando bem aqui esta parte do fundo, que tem tendência a enrolar. Assim, e ficou bem esticadinho, como podem ver. Deixem-me mostrar-vos aqui. Olhem só, tão esticadinho que ficou. Aqui a parte da fita ajuda bastante aqui nesta parte, para não ficar tão repuxado, por causa daquela situação do triângulozinho. E agora, para finalizar, é só sobrepormos aqui o forro e vamos cozer a toda a volta. Então, vamos puxar aqui a parte de trás e vamos cozer aqui a toda a volta. Aqui deste bolso não precisam de cortar aqui os cantinhos, se não quiserem, eu vou já cortar aqui um bocadinho do excesso do fecho, para não ficar tanta sobra, e vou selar com a parte azul do isqueiro. Aqui é a parte mais complicada, se calhar, de se fazer, portanto esta parte já está. Agora vamos passar já para as alças. Portanto, eu já fiz aqui a marcação também. Portanto, eu marquei o centro e aqui, de forma opcional, portanto, podem fazer esta medida maior ou menor. Eu marquei 9 cm para cada lado e vou posicionar a alça. Portanto, vamos posicionar desta forma, deixando aqui uma pontinha em cima. Assim, e vamos passar a costurinha para prender. Aqui, no caso, é uma costurinha de borda. Já está. Agora, não torcemos a alça, sempre a alça direita. Assim, e vamos fazer o mesmo aqui deste lado. Aqui no caso, estas medidas que usarem aqui, esta folguinha, eu gosto sempre de deixar esta folguinha para depois reforçar quando for fazer o rebatido, até na parte do fecho. Portanto, convém ser igual aqui nesta parte e na outra parte também, está bem? Portanto, que é para depois não dar diferença. Deixem-me mostrar-vos aqui, até vos posso dizer quanto é que eu deixo, mais ou menos. Portanto, eu deixo cerca de 1 cm aqui, para dentro, e tem de ficar igual aqui nas 4 partes. Que é para não ficar nenhuma alça maior que a outra, principalmente aqui. Não tanto nesta parte, mas para ser simétrica à outra parte. Tem a mesma marcação. Aqui em caso de dúvida, pronto, nós temos aqui a olho, mas em caso de dúvida vemos aqui com a fita métrica. E colocamos igual. Aqui não necessitam deixar a margem também. Aqui não necessitam deixar a margem se não quiserem. Eu gosto de deixar realmente para depois reforçar ali, quando depois fizer a costura do rebatido. Que acho que em termos de durabilidade é muito melhor e ajuda por causa do peso, não é? E agora é um instantinho até acabarmos. Agora vamos fazer como se de uma necessaire se tratasse. Portanto, já temos o corte do nosso fecho. Eu cortei aqui com quase 60 cm. Basicamente, esta versão aqui vai ser a versão mais simples. Portanto, o saco não vai ter vista. É como se fosse uma necessaire trapézio, digamos assim, a mais simples. Portanto, é dessa forma que vamos fazer. Neste caso, podem colocar já o estruturador ou não. Para não ficar tão volumoso, eu vou só colocar o estruturador depois de fazer esta costura, mas podem colocar antes, não tem problema nenhum. No caso, o estruturador, já sabem que é 1 cm menor a toda a volta. Então, vamos posicionar direito do fecho, que é a parte com a cremalheira, com direito do material. E vamos sobrepor com o forro. Se tiverem o bolso embutido, agora é hora de escolherem em que lado é que querem que fique. Aqui também não necessitam já de fazer as duas partes, portanto, unir as duas partes ao mesmo tempo, o forro e o exterior. Eu vou fazê-lo, mas podem passar uma costurinha, primeiro a prender no exterior e depois colocar o forro. Aqui no caso convém ir intencionando um bocadinho o fecho ao longo do caminho. Aqui podem fazer já o rebatido, mas eu vou fazer primeiro a outra parte,
porque depois vou fazer o ponto mais largo aqui fora. Portanto, vamos estar a mudar 2 vezes, vou já tratar também da outra parte. Vamos alinhar na mesma, aqui alças para baixo, para não apanharmos nenhuma alça, e vamos alinhar tudo. Também assim, se não ficar alinhado, se não ficar logo alinhado, também podem depois abrir o zíper e alinhar. Claro que fica melhor assim de primeira vez, porque depois escusamos. Vou só pôr aqui uma molinha enquanto vou procurar aqui o meu forro, porque depois escusamos estar a abrir. Agora sim, vou desvirar tudo e vamos rebater. Vou aqui escolher um dos lados para começar. Podem separar, podem abrir o fecho e separar se preferirem. Eu prefiro enrolar e manter direitinho. E aqui o que é que precisamos ter em atenção? Portanto, vamos rebater esta parte, mas a alça tem de ficar assim para este lado. Portanto, nós vamos rebater assim, mas a alça tem de ficar para cima, que é para não ficar por baixo do rebatido. Não queremos a alça assim, queremos que fique para cima. Portanto, mandamos a alça para o outro lado. E fica assim, portanto, a alça a sair aqui do rebatido. Assim. Agora, vamos repetir no outro lado. Dobramos este. Agora percebem aqui a vantagem de não estar com o estruturador neste momento, não é? É muito mais fácil aqui com a mala maleável, portanto é uma mala muito grande, portanto torna-se muito mais fácil aqui mexer nela. E já está. Agora vamos colocar o nosso cursor. Aqui o lado. Eu vou colocar aqui neste lado, portanto, que normalmente aqui se colocarmos do lado direito, vamos abrir para a parte da frente, portanto será por aqui, portanto ele vai entrar deste lado para aquele. Mas então abrir aqui, fazer um corte na cremalheira e já estamos quase a acabar aqui o nosso saco. Então, encaixar o cursor, já sabem, aqui na pontinha, fazemos aquele cortezinho. E já está. Agora puxamos até ao centro. Tá. Vamos então agora colocar já o estruturador. E a seguir vamos já fechar o nosso saco. Aqui este estruturador, para quem conhece, sabe que é ótimo aqui para colocar. Porquê? É autocolante, portanto vamos tirar a película. Isto agora pode dar um bocadinho mais de trabalho, porque é um corte muito grande, portanto é um saco muito grande, e então pode-nos dar aqui mais trabalho a tirar um bocadinho a película, mas vamos lá. Também podem colar uma parte e tirando a película. Eu, por acaso, eu preciso tirar a película toda primeiro e depois posiciono. Então agora vamos posicionar aqui, salvaguardando as margens de costura. Eu gosto de fazer assim desta forma, que assim tenha um controle visual melhor, e se for necessário cortar aqui algum bocadinho de estruturador, cortamos. Vou cortar aqui uma pontinha, que às vezes... Então, nesta parte já está, vamos colocar nesta. Portanto. Então, agora vamos fechar a nossa malinha. Então, vamos colocar direito do exterior com direito do exterior e forro com forro. Assim. Agora vamos ter, eu não sei se vos consigo mostrar, exatamente aqui no caso a alça, colocamos aqui para o lado de dentro, claro. Portanto vamos fechar, eu vou fechar o fundo de ambos os lados, portanto tanto do exterior como do forro. Vou fechar aqui a lateral, aqui esta lateral enorme, aqui de uma ponta à outra, e aqui vou fechar do lado do forro e deixar uma abertura aqui neste lado. Portanto, para ser mais fácil aqui, portanto, eu vou desvirar pela lateral, mas podem desvirar pelo fundo também se quiserem. Portanto, eu agora vou colocar aqui as molinhas a toda a volta, para ser mais fácil aqui fazermos a costura e depois é só costurar à volta. Portanto, alinhamos aqui bem as partes e vamos colocar as molinhas todas à volta. Aqui eu não vos consigo mostrar tão bem porque a peça é muito grande. Vamos começar então aqui a nossa costura.
então aqui fechar a caixa de leite. É importante, se não quiserem acumular a camada, portanto esta parte tomam para um lado e esta para o outro, portanto para não acumularem a camada aqui na costura. Vamos repetir aqui nestas. Vamos abrir a caixa de leite, portanto ela está certinha. É só abrir, cozer. Isso aqui. E já estão as nossas caixinhas de leite. Eu agora vou cortar aqui o excesso do zíper para selarmos e depois desvirar. Aqui no caso do desvirar, portanto, convém sempre aquecer aqui um bocadinho, portanto, para ficar com menos marcas possível. Ainda para mais aqui esta mala, esta especificamente está bem estruturada. E então convém aquecer assim um bocadinho. No caso, se tiverem a usar TNT, ainda mais. Então, agora temos aqui a nossa abertura. Eu vou abrir aqui o zíper. Deixa-me ver onde é que ele está. Aqui ao fundo. Vamos abrir o nosso zíper e vamos desvirar. Eu vou então desvirar, que agora não vos consigo mostrar que ela é muito grande. Vamos puxar a parte de fora para dentro do forro e depois aqui para fora. E já vos mostro. E como é muito grande, eu não vos consigo mostrar aqui. E aqui está desvirada, ela é enorme, nem consegue aparecer aí toda no vídeo. Portanto, agora vamos aqui somente fechar o nosso forro. Vamos puxar aqui o nosso forrinho para fora. E vamos fazer como de costume, portanto, como se de uma bainhazinha se tratasse. Aqui no caso, depois de desvirarem, vejam se está tudo ok. Aqui com as costuras, portanto, olha, como podem ver, todas alinhadinhas. Aqui perfeitinho, tudo fechadinho, se houver alguma situação para resolverem antes de fechar o forro. Portanto, vamos fazer a nossa bainhazinha. Quem aí, se quiser fazer o ponto escondido, ainda fica mais perfeito. Vamos fazer aqui, eu vou dobrar aqui então os dois extremos aqui para dentro, assim, uma bainhazinha. Já está, agora é só colocar para dentro. E está prontinha a nossa peça. Este é o resultado final da nossa aula de hoje. Aqui a nossa mala de praia, aqui de uma forma super fácil e rápida de fazer. Aqui, como veem, a forma de fazer é muito semelhante a outras peças também, que também podem utilizar estas dicas noutras peças que façam. E espero que tenham gostado. Já sabem, se gostaram, façam like, compartilhem e subscrevam o canal. Muito obrigada e até à próxima!